A gente olha para as circunstâncias. Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, dia 5 de julho. O tema do nosso discurso hoje é o dia que Deus lembrou do seu servo. Não é dos seus servos, não. É do seu. É individual. Seu servo. Amém? Amém. Isso aqui. Amém? Amém. Deus vai lembrar de você. Eu creio. Deus, ele é tão poderoso que, sabe, às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas que a gente não consegue enxergar. O problema, a dificuldade que você vive, ele é necessário. Ele é fundamental para que você possa se estruturar. Às vezes você reclama muito dos problemas, mas o problema ele é fundamental para você ter uma estrutura, para que você possa ter uma couraça, para que você possa ter uma resistência. Olha, eu estava, já tem uns 3 dias, né? Escrevendo código, fazendo uns códigos. Você não vai entender o que eu estou falando, mas eu vou tentar te falar. Códigos são... Tudo isso aqui é código. Tudo é código. Tudo isso aqui é um código. E nós montando código para melhorar a plataforma do nosso trabalho. Que guerra! Olha, o olho queimava, a barriga roncava. Sentava no computador de 6 horas da manhã, de 3 horas da manhã só ia quase meia-noite parar, incansavelmente, para fazer isso daqui. Porque você chega lá, você vai ver a estrutura, como está o trabalho agora. Ainda não chegou para você, mas vai chegar. Mas existe sacrifício. Às vezes as pessoas, pastora Rose, ela vê nas redes sociais o trabalho, mas ela não sabe que tem jovens, tem esposas, que às vezes dobra a madrugada, tem servos que trabalham incansavelmente para isso acontecer. A Bíblia diz que Deus lembra de você quando você era apaixonado pelo que fazia. Deus, ele sente falta de quando você se empenhava, se dedicava, sem murmuração, não via tempo, não via limite. Olha só o que fizeram para mim e para a pastora Rosa. Um pai de uma das crianças, junto com a criança. Eu vi para você, isso aqui é bobeira, mas isso daqui é amor. Não acredito que ele fez isso de um dia, mas eu gostei muito.
ao ponto de deixar aqui. Quando você se dedica de verdade, você vive. Eu vivo a obra de Deus com intensidade. Você precisa viver isto. Olha, eu passo por muitos problemas de ordem financeira, de ordem ministerial, de ordem social. Mas todos os dias eu acordo motivado. Todos os dias eu acordo alegre, porque eu vou poder servir mais uma vez. Servir quer dizer que você serve para alguma coisa. Às vezes, você deixa os problemas que não existem, porque você que criou ele, mudar você, mudar a sua ótica, mudar o seu comportamento. E você acaba não desenvolvendo e nem servindo para nada. A pior coisa que tem é quando nós não servimos para nada. Meu amigo, minha amiga, foca mais em Deus. Você foca muito nas coisas materiais. Se tiram alguma coisa de você, você enlouquece. Se tiram uma coisa que não era nem sua, você enlouquece. Deus, Ele tem um plano. Deus, Ele tem um plano. Será que você está dentro deste plano? Será que os problemas que você está vivendo não é o plano de Deus para mudar você? Esses dias eu fui fazer uma visita e nessa visita a pessoa achou que era uma visita, mas não era uma visita, era uma decisão. Eu não estou indo mais em visita para visitar, eu estou indo para uma decisão. E chegou nessa visita, nós batizou essa pessoa. Não teve chance de meio rodeio. Nós, quando realmente quer servir, não tem meio rodeio. O que o nosso maior exemplo de servidão ganha? Que é a pastora Rose. Às vezes as pessoas ficam com raiva porque eu falo dela. As pessoas ficam com raiva porque eu a honro. Você sabia disso? As pessoas ficam com ódio de mim. Que queriam que eu a maltratasse. Mas como que você vai maltratar quem te conquistou? Como que você vai maltratar quem cuidou de você quando você não era ninguém? Quem era eu? O dia da capeta. Um doido, um fariseu que me chamava. Mas quando você é honrado, o mínimo que você tem que fazer é honrar de volta. Você tem honrado
honrado a Deus? Você tem honrado a Deus com a sua verdade, meu amigo? Porque o tema é esse. O dia que Deus lembrou do seu servo. José, um jovem, assim como João, Ismael, o Ângelo, o Andrew, o Pablo, ele ajudava, ele servia o seu pai. Mas a inveja que foi necessária, aquela inveja para que ele chegasse aonde ele chegou, o machucou demais. Foi vendido pelos irmãos, foi jogado dentro de um poço pelos irmãos. Uma mulher tentou abusar dele, falou mentira dele, ele foi preso. Mas você não vê na Bíblia um relato de José reclamando. Eu não achei. A Bíblia, ela diz assim, lá em Gênesis 40. Gênesis quer dizer início, o começo. Eu vou pulando. Diz assim, 40, versículo 4. Diz assim: eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Olha para mim, José, ele era um presidiário. O capitão quer dizer o que? O responsável por aquele lugar que tinha que cuidar das pessoas. Mas José era tão leal a Deus, tão fiel a Deus, ele chamava tanta atenção de Deus, que o capitão entregou a chave do presídio na mão de José, para cuidar do presídio para ele. E a Bíblia menciona que aonde José botava a mão, Deus prosperava, Deus fazia dar certo, ao ponto daquela cadeia desorganizada passou a ficar o quê? Organizada. Aí diz assim no versículo 8. Eles responderam: cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esse sonho quer dizer. Amém? Talvez você não sabe o sonho de Deus para você, porque você vê muito problema, você olha muito para as circunstâncias, você olha muito para o que você não tem, em vez de olhar pelo que Deus já fez. Aí diz: e Deus
quem dá a gente capacidade de explicar o quê? Os sonhos. E disse: vamos, conte o que sonhou. Você sabe o que é sonho? Sonho é propósito. Sonho é algo que você quer construir. Talvez você quer uma família feliz. Talvez você é uma mulher, um homem que não é feliz. Você só quer ser feliz. Eu conheço uma mulher que ela falou: eu só quero uma família. Não importa se tem problemas, ela só quer uma família. Mas, gente, família que não traz paz. Obrigado, Bruno, pelo presente. Deus abençoe. Se você tem uma família, mas não tem paz, isso é família? Não é família, meu amigo. A família, ela tem que produzir paz. Ela tem que produzir. Ela tem que prosperar. Então, a Bíblia diz que eles contaram para José o sonho. O que é um sonho? É um desejo. É um projeto. É um propósito. Diz assim, 9, Gênesis 49. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse: sonhei que na minha frente havia parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas caíam, saíam, aparecia, parreira, porque aqui é a linguagem de criança. Aí é outra coisa, aí é outra linguagem. Mas é o mesmo significado. Mesmo significado. E não foi, depois fala com o autor. As folhas saíam e apareciam as flores e estavam viradas. Virava uva maduras. 11. Eu estava segurando o copo de quem? Faraó. Do rei. Faraó quer dizer o rei. Amém? Amém. Como fazia antes, porém quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha bondade de falar o meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair da cadeia. O que quer dizer? Houve um sonho. Esse sonho, o copeiro sonhou e o padeiro sonhou. José revelou o sonho dos dois. O padeiro, ele pode se aproximar do rei? Vamos lá, pessoal, vamos pensar. O padeiro fica na padaria fazendo pão. Agora, o copeiro, ele pode, copeiro do rei, ele pode se aproximar do rei? Então foi o único que Deus conservou em vida. Você está vendo quando você participa da Santa Ceia indignamente, você passa a adquirir problemas, até de saúde? Porque quando você ajunta o pão e o sangue, o suco, se transforma em quê? No corpo de Jesus. O corpo sem sangue, ele é o quê?
morto. Então, o padeiro foi o quê? Morto, como José orientou. Mas quem servia o sangue, que é o vinho, o suco de uva, pode ficar falando vinho, senão você acha que pode beber cachaça, não vai beber vinho, né? É suco de uva. Eles gostam de pegar as palavras do pastor. Não, o pastor falou, então eu vou meter a bronca. Você vai para o inferno. Não estou dizendo que quem bebe vinho vai para o inferno. Estou dizendo, nós que servimos a Jesus, nós temos uma regra, uma conduta. Se você bebe um pouquinho, amanhã você está bebendo 1 litro, 2 litros e vivendo um cachaceiro. Entendeu? Aí, quando você ajunta os dois, se torna no corpo de Jesus. Então, é permitido que nós bebemos somente o quê? O suco. Porque o suco, o sangue de Jesus é que nos perdoa de quê? De todo pecado. Amém? Amém. Pastor, o senhor quer chegar aonde? Aonde a gente tem que chegar. Aí diz assim, ó, no 20, 3 dias depois o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus oficiais, funcionários. Ele mandou soltar quem? O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e deu ordem para que viesse ao banquete. E aconteceu exatamente como José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei, e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José e esqueceu dele completamente. A Bíblia diz que 2 anos José foi esquecido depois daquele fato. Mas Deus preparou o momento certo. Amém. A Bíblia, ela é bem explícita e clara quando se fala. Só entende quem é espiritual. Só entende quem é espiritual. Se você é carnal, você não consegue entender. Você acha que está recebendo uma indireta. Não, você não está recebendo uma indireta, está sendo para você mesmo muitas das vezes. Então, o copeiro, ele esqueceu de José, mas Deus não esqueceu dele. Talvez você tenha sido esquecido porque você não tem lembrado de Deus. Você não tem feito a sua parte com Deus. Aí diz assim, ó, no 41, diz o quê? No início. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio. Viu? 2 anos se passaram e José continuou servindo na cadeia. 2 anos sem o quê? Sem resposta. Preso injustamente. Mas José era um homem fiel. Ele era servo. Ele rejeitou a prostituição.
ele produziu aonde não tinha condição, e Deus imediatamente providenciou um sonho. Não é o sonho que a gente comeu terça não, por sinal, que sonho. Deus abençoe, pastor. Que sonho. Que delícia. Então, às vezes você está esquecido. Mas você não está esquecido porque não lembraram de você. Às vezes você está esquecido porque você não lembra de ninguém. A sua prioridade é egoísta. A sua prioridade só é você. Você vê, a pastora Rose chegou de uma missão junto com os meninos. Imediatamente o telefone toca. Tem que fazer uma visita. Será que você fazia isso? Será que você se disponibilizaria disto? Ou às vezes você vem fazer uma visita a Deus desgostoso, desgostosa. Às vezes, pastora Rosa, as pessoas elas só servem quando é agradada. Traz presente, mas quando é desagradada, tranca tudo. Tranca tudo. E quando você tranca tudo, quando é desagradável, tudo se tranca para você também. Nós não podemos deixar as circunstâncias alterar quem nós somos. Se eu sou servo, sendo honrado, sendo elogiado, sendo repreendido, eu continuarei servo. Continuarei sendo servo. Mas a Bíblia diz que houve um sonho. Diz assim, lá no versículo, capítulo 41, versículo 9. Diz assim. Legal? Diz assim. Vem cá, lê para mim, por favor. Lê com força. A paz a todos. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. 10. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos copeiros e nos mandou para a cadeira na casa do capitão da guarda. 11. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada um queria dizer uma coisa. 12. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos e ele explicou o que queria dizer. 13. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado, e voltei para o meu serviço.
e o padeiro ficou enforcado. 14. Então o rei mandou chamar José, e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez depressa, foram tirar da cadeia. Quando você, calma aí que você vai continuar. Quando você é servo, depressa você é requisitado. Continua. Ele fez a barba, trocou de roupa e se aprontou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. 16. Então não dependia de mim, respondeu José. E Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor rei. Amém? Amém. Você vê, quando você é servo, só você que pode resolver certos problemas. Você vê hoje a pastora Rose resolveu um problema que ninguém poderia resolver. Ninguém poderia resolver. Depois de anos, ela foi requisitada. Depois de 2 anos, pastor. 2 anos? 2 anos. 2 anos. Olha aí. Deus me revelou essa palavra e em seguida aconteceu. Às vezes nós não somos abençoados, meu Deus, porque nós somos interesseiros. Nós não servimos por amor, nós servimos por interesse. As pessoas, elas têm servido por interesse, elas têm servido por status. Você vê, se ela não tem acesso às câmeras, aos holofotes, ela não quer servir mais, ela não quer se dedicar mais. Faz uma análise anteriormente de como que você era quando servia a Deus. Não tinha limite, não tinha tempo para as coisas bobas. Você se dedicava de maneira implacável. Quando te davam uma tarefa, você só parava quando essa tarefa era executada. E hoje? E hoje? Hoje você quer resultados, mas você não está dando resultados. Você não está dando resultados. O único resultado que Deus pede de nós é a fidelidade. José foi fiel. Ele não retrocedeu no propósito dele. E a Bíblia diz que o rei contou o sonho para José. E José disse assim: os 2 sonhos, lá no versículo 25. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que vai fazer.
Amém? Amém. Aí diz mais. Continua. Então José disse ao rei: os dois sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. 26. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os dois sonhos querem dizer uma coisa só. 27. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas, queimadas pelo vento quente do deserto. São 7 anos em que vai faltar comida. Então nós conseguimos ver que, como José disse, Deus, aqui no 16, que Deus ia falar com o rei. Muitas das vezes, Deus está nos dando um talento, mas nós achamos que o talento é nosso. Nós queremos a glória para nós mesmos. Nós não estamos fazendo que nem José. Deus vai te abençoar. Deus que vai falar com você. Deus que vai te curar. Por exemplo, a pastora Rose. Só ela poderia ter feito aquilo. Mas eu tenho certeza que ela deu a honra para Deus. Não ficou para a glória, com a glória de Deus para ela. Aí no 28 diz assim: e exatamente como eu disse, Deus mostrou ao Senhor, o rei, o que ele vai fazer. Então Deus está mostrando para cada um de nós o que ele vai fazer em nossas vidas. Se nós estamos realmente sendo um servo, ele vai lembrar de nós. Independente se nós estamos passando por lutas, batalhas, momentos de secas, deserto, como diz, como significa as 7 vacas magras. Mas ele irá lembrar de nós. Aleluias. Então, independente do que nós estamos passando, do que nós estamos vivendo, Deus está alertando a cada um de nós, neste domingo, nesta noite. Só basta nós queremos mudar. Aí, no 29, virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. 30, depois virão 7 anos de fome. 31, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. Amém? Se você não tomar uma decisão imediata, você não vai lembrar mais de como você era. Você não vai lembrar mais de como você servia. O objetivo do diabo é apagar a sua identidade. É apagar a sua história. Eu estou escrevendo uma história, pastora Rose, obreiro João, a nossa história, de 5 anos só. Eu não peguei os 26 anos da minha história. Só peguei só 5 anos. Você não sabe
o quão grande a trilha, a estrutura da nossa história é grande. Mas será que você vai receber esses créditos pela servidão que você está servindo? Ou será que você não lembra mais de qual é o seu chamado? Para que você foi chamado? Qual é o propósito do seu chamado? A aula do Conectado foi sobre isso, pastor. Olha aí. Ao ponto de você achar que não precisa. Não é tão relevante para mim. Não consegue às vezes nem pegar uma Bíblia. Eu que não gosto de ler, eu estou lendo que nem um doido. Tenho que escrever e ler. Claro, eu tenho a ajuda do aplicativo, mas tenho que ler. Porque senão você não vai fazer a trilha direito, a história direito. Tem que ler. E você, a Bíblia diz para onde, meu filho? Ó, depois virão 7 anos, no 30, de fome. A fome será tão terrível que ninguém se lembrará do tempo em que havia muito alimento no Egito. Pastora Rose, se a pessoa não vigiar aquela vida que ela tinha boa, ela não vai ter mais. A escassez será tão grande que ela não vai lembrar mais das coisas boas. Eu estava vendo, obreiro João e pastora Rose, um filme. Era um lutador, esqueci o grande mestre, eu não lembro. O homem vivia uma vida boa, mas veio uma grande guerra no país. Parece que o Japão invadiu o país, não sei se foi os americanos, e ele já não tinha mais aquela vida boa. Ele tinha que lutar, acho que era o grande mestre, ele tinha que lutar por um saco de arroz. Talvez na sua casa não tenha faltado nada, graças a Deus. Mas se você continuar andando do jeito que você anda, vai chegar dias que você vai desejar comer um pão velho e não vai ter. Porque você brinca muito. Você não está lembrando de Deus. Você não está lembrando de honrar a Deus. Um dia, quando Deus pedir as suas obras, o que você vai apresentar para Deus? Uma obra de 5 anos, 6 anos está gerando tudo isso que eu acabei de falar para você, mais de 100 páginas. A nossa biografia, que em breve eu vou liberar para o público. 5 anos. Eu não estou usando os 32 anos, obreiro João, pastora Rose. E o tempo que você tem de vida, meu amigo? Como é que é a tua história? A Bíblia diz que... Lê para mim aqui, meu filho. Onde você parou? 32. No 32.
A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. Amém? Amém. O que Deus vai fazer, às vezes não é coisa boa. E Ele vai fazer logo. Aí no 33, e José continuou: portanto será bom que o Senhor, o rei, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e ponha para dirigir o país. Amém? Olha aí. Quem era José, pastora Rosa? Um escravo. Um presidiário. Ninguém dava nada. Quem governou o país? Foi Faraó? José. Deus ele está escolhendo você para governar. Mas será que você é sábio? Mas o quê? E inteligente? Para fazer o que é certo? Para obedecer? Para servir com lealdade? Uma coisa que nós preservamos, pastor Ivanildo e pastora Rose, é lealdade. Nós preservamos isso. Nós preservamos. Esse é um fator crucial do nosso ministério. Lealdade. Você tem sido leal a Deus? Você tem sido leal à sua servidão? José foi. Ou será que você serve a lavante de qualquer maneira? João estava falando ali um dia desse aí, numa quarta-feira, que Deus mata aquele que faz as coisas de qualquer maneira. Você sabia que é verdade? Mata como, pastor? Mata os seus sonhos. Você não produz sonhos. Você não produz vida. Você não produz paz. Nada seu prospera. Por quê? Porque a sua servidão ela está caducando. E você já nem lembra mais de como você servia. Você nem lembra mais de como você era. E você acha que está certo, que está no caminho certo. Mas o caminho certo produz. O caminho certo produz, meu amigo, vida. Produz resultados. José prosperou na cadeia. Prosperidade não é dinheiro não, tá? É resultados. Ele deu resultado na cadeia, ele deu resultado na casa de Potifar e agora ele vai dar resultado aonde? No país inteiro. A Bíblia diz que José comprou o Egito todinho para Faraó. Sabia? Comprou tudo para Faraó. E ainda salvou a família. Para terminar, meu filho, para aqui, só aqui no final. Aqui. Vai. Onde você pode? 34. O rei também deve escolher um homem que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas foram boas. 35. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que poderão e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. 36. Assim, o mantendo servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. Amém? Obrigado, meu filho. Pode sentar.
Você sabe o que representa a quinta parte? Se você estudou, você sabe. A quinta parte na Bíblia representa o quê? 20%. Você tem separado 20% do seu tempo para Deus? Não estou dizendo de 100% não. 20%. Você tem se reservado para Deus um momento de oração? Você tem reservado para Deus um momento de reflexão? Você tem reservado para Deus um momento de compartilhamento? Estava falando com meu filho esses dias. Às vezes a gente fica tão alienado com as coisas deste mundo que às vezes a gente acaba esquecendo a nossa função. É como está escrito, como aqueles anjos abandonaram a sua posição oficial para fazer coisas erradas. Você vê, meu filho acordou hoje, né? Perguntei algo para ele, ele me deu uma pequena respostazinha. Ah, meu amigo, foi o suficiente para gerar uma trilha sonora. Falei para ele assim, ó, eu quero 50 bunnies. Você tem até a noite para fazer. Ele montou as fotos, pegou foto por foto, montou, guardou as fotos. Quantas fotos foi? 200 fotos. Vou te falar o tempo que o cara levou. O meu filho levou. E depois foi lá, montou as fotos, personalizou elas. Em menos de uma hora? 1h30. 1h30. Olha o talento que Deus deu para ele. Falei, hoje o cara tem um talento excepcional. Mas se eu não pego no pé dele, ele faria o quê? Nada. Porque ele não tem vontade própria ainda. Então, quanto tempo você tem dado para Deus? Em 1h30 ele produziu 51 bunnies, né? Fez uma mais, vou fazer uma mais. 51 bunnies. Às vezes você não tem tempo nem de ler um versículo e quer resultados. Às vezes você não tem nem tempo de abrir o grupo da igreja para dar uma resposta lá de algo que o pastor está falando lá. Eu tirei um bocado aí do grupo aí. Tirei, pastor. Tirei. Arranquei. Tirei logo 4. Não tem resposta. Então não precisa estar lá, né? Então, à medida que você retrocede com Deus, é à medida que Deus retrocede de você. A Bíblia diz assim, ó, tornai-vos para mim e eu vou me tornar para você. Vem para mim que eu vou para você. Se afasta de mim, eu me afasto de você. E à medida que eu me afasto de Deus, eu me aproximo de quem? Do diabo. Vê o resultado na sua vida. Vê o resultado na sua vida. Você quer saber se você está agradando a Deus? Vê o resultado na sua vida, na sua família, na sua casa, nos seus filhos, nas suas economias, no seu dinheiro. Vê como é que está o resultado. Que aí você vai saber como é que você está com Deus. Você quer saber como é que eu estou com Deus? Eu estou bem com a minha esposa? Eu estou em paz com a minha esposa? Então eu estou bem com Deus. Eu estou mal com a minha esposa? Eu estou maltratando a minha esposa? Eu estou maltratando o meu esposo? Você que é uma esposa de Deus? Você está mal com Deus. O resultado, fica em pé aqui, minha filha. O resultado da tua vida com Deus está aqui, ó. Casamento. Se o teu casamento tá uma droga, pode falar isso? Pode, né?
Droga é uma coisa ruim. Pode ter certeza que você está péssimo com Deus. Péssimo com Deus. E Deus não está nem um pouco agradado de você. Você sabia disso? Você quer medir o nível da sua relação com Deus? Como é que está a sua relação com o teu marido, com a tua esposa? Com seus pais? Com seus filhos? Como é que está? O meu filho hoje ele me fez uma cobrança que eu não ouço ele. Mas quer me conquistar? Por quê? Eu vou te dar toda a atenção, vai ter certeza. Agora, se você for falar coisas que não vai edificar, não vai envolver, como é que eu vou dar atenção? Amém? Então, o nível que você está com seu marido, com sua esposa, é o nível que você está com Deus. Não é verdade, pastor Rosa, para fechar? Sim, na verdade eu aprendi isso no momento que eu comecei a vir à igreja. Assim como vocês ouviram falar de José, ele estava muito próximo de Deus. Então não tinha como Deus não lembrar dele. Não precisou ele fazer campanha para se casar. Deu todo aquele processo todinho de conquista pelo Egito. Já foi dada a esposa do sacerdote. Já teve filho. Pensa comprar. Tudo. A família foi alimentada, foi cuidada. Por quê? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Nós temos que observar como está o nosso termômetro espiritual da nossa vida espiritual com Cristo Jesus. Perguntei várias perguntas. Sábado eu vim violenta na palavra. Quem estava aqui viu. Nem criança passou barato. Foi ou não foi? Mas eles gostaram. Chegaram em casa, ensinaram os pais. Então vocês têm que saber como vocês estão. Como é que você está tratando o seu chamado? Como é que você sabe que é escolhido, escolhida, mas não está fazendo? E eu perguntei de um por um. Em que você é bom na obra? Foi ou não foi? Sim. Tem uns que pensaram. Foi. Aí o mais engraçado foi o Luiz. Botei para ele repetir o chamado 50 vezes, para ele prestar atenção. E antes? Benjamin, nós temos que prestar atenção na hora que Deus está falando, pessoal. Um pouquinho que você desvia o seu pensamento, você não entende que Deus está querendo falar contigo. Hoje vocês vão sair daqui, mas sabendo que Deus quer mais de vocês, quer mais de nós. Às vezes nós achamos que está agradando e não estamos. Quando você agrada, você tem paz. Agrada-te do Senhor, irmão. E Ele satisfará O desejo do seu coração. Não é o coração do teu marido. Não vem com papo, mas meu marido é coração duro, é perverso. Não existe. Ele fala do teu coração. Ele vai realizar o desejo do teu coração. Você vê. Eu vou contar para terminar, que já está fechando aqui. Eu falei assim, pô, eu queria comer um ensopadinho, meu Deus. Do nada chega um ensopadinho. Do nada. Não vou falar mais nome aqui não, para não gerar ciúme. Do nada chega um ensopadinho para mim. Eu lembrei agora. Falei, rapaz, eu tava com vontade de comer um ensopadinho. Ai, meu Deus. Ele agrada. Deus realiza os Aí detalhes. daqui a pouco chega um ensopadinho. Olha só. Se Ele você realiza o desejo do seu. coração. Olha, eu tava querendo beber uma Coca-Cola. Daqui a pouco chega o meu filho como? Uma Coca-Colazinha.
Deus, ele realiza o desejo do coração daquele que é verdadeiro. Que serve. Que Deus abençoe a todos. Palma para Jesus. Amém. Eita glória.